Olá, meu nome é Diego e hoje nós vamos falar sobre encapsulamento. Bom, vamos aqui na aula anterior, nós vimos sobre a pilha de protocolos da internet, também conhecida como pilha de protocolos TCP/IP, e agora a gente vai entender um pouco como ocorre a relação entre as camadas, tomando como base a origem do envio e o destino desse envio de dados, certo? Então nós temos o seguinte, a camada de aplicação, ela vai trocar mensagens para implementar algum serviço de aplicação, usando o quê? Os serviços daquela camada logo abaixo, diretamente abaixo, no caso, a camada de transporte. Então nós temos aqui um pacotinho, que tem dentro as mensagens que essa aplicação quer trocar entre origem e destino, certo? E esse pacote aqui nós vamos chamar de mensagem. Bom, quando essa mensagem é passada para a camada de transporte, esse protocolo da camada de transporte, pode ser o TCP ou o DP, ele vai transferir a mensagem de um processo para o outro, usando os serviços da camada de rede. Mas observe, que ele vai encapsular a mensagem da camada de aplicação, que é essa mensagem M, adicionando um cabeçalho, no caso HT, esse T de transport, ou seja, o cabeçalho de transporte, para criar o segmento. Então, olha, aqui nós temos a mensagem, nós vamos chamar esse pacote que está sendo transferido aqui, que sai da aplicação, como a mensagem. Quando ele chega aqui na camada de transporte, nós vamos chamá-lo de segmento da camada de transporte. Então, eu pego essa mensagem e vou adicionar um cabeçalho a ela. Esse cabeçalho vão conter informações relacionadas aí ao protocolo da camada de transporte, tá? Então, HT é o cabeçalho utilizado pelo protocolo da camada de transporte para implementar o seu serviço, tá? Então, a forma que ele tem aqui de controle nessa transmissão. Bom, chegando na camada de rede, o que vai acontecer aí com esse segmento, que saiu aqui da camada de transporte? Então, o protocolo da camada de rede, ele vai transferir o segmento, ou seja, esse HTM, que nós tínhamos aqui, que agora era uma mensagem, virou um segmento, e agora que nós temos um datagrama, tá? Ele vai então transferir o segmento da camada de transporte de um host para o outro, do host de origem para o host de destino, usando os serviços da camada de enlace, essa camada logo abaixo. Então, o protocolo da camada de rede ele vai encapsular. Então, é daí que vem essa palavra encapsulamento, Imagine que você tem um envelope sendo colocado dentro de outro envelope, que vai dentro de outro envelope, onde cada um deles possui uma informação necessária para implementar o serviço nessa camada específica, tá? Então, assim, o protocolo da camada de rede ele encapsula o segmento da camada de transporte com o cabeçalho HN, esse N de network, ou seja, da camada de rede, para criar o datagrama da camada de rede. Então, o HN, ele é utilizado pelo protocolo da camada de rede para implementar o seu serviço. E agora nós vamos ter aí o protocolo da camada de enlace, que é responsável por transferir o datagrama que pegou aqui, da camada de rede para o destino, usando os serviços da camada de rede, Então, o protocolo da camada de enlace ele vai encapsular o datagrama de rede que recebeu aqui com o cabeçalho HL, Esse L vem de link, como é conhecida essa camada, em inglês. Então, por isso que é o L aqui, HL, da camada de enlace para criar o quadro da camada de enlace. Então, veja bem, nós temos mensagem, nós temos segmento, nós temos datagrama na camada de rede, agora nós temos o quadro na camada de enlace. Então, mensagem, aplicação, segmento, transporte, datagrama, camada de rede, e nós temos o quadro para a camada de enlace. Bom,
Feito isso, né, nós temos aqui isso que foi comentado agora: mensagem, segmento, datagrama e quadro. Observe que em cada camada eu vou adicionando um cabeçalho à mensagem, né? Isso aqui a gente chama de dado ou a carga, né? Conhecido também em inglês como payload, né? Da mensagem. Então aqui os dados realmente úteis, né? Os dados que vão ser utilizados pela aplicação. Essa outra quantidade de dados que vão sendo adicionados aqui em forma de cabeçalho é somente para que tenha uma comunicação entre camadas aí ao longo da transferência do dado, ao longo aí do momento que o pacote ele se origina até o momento que o pacote chega no seu destino, tá? Aqui nós temos um diagrama de como isso aí funciona. Olha aqui que interessante, né? Que vai ilustrar bem esse conceito aqui de encapsulamento. Então nós temos uma mensagem da camada de aplicação na máquina emissora, na máquina de origem, né? Que é passada para a camada de transporte, certo? Então assim, no caso mais simples, essa pega a mensagem e anexa informações adicionais, denominadas informações de cabeçalho da camada de transporte, né? Que é esse HT aqui, que serão usadas pela camada de transporte do lado do receptor. Então aqui eu estou adicionando uma mensagem a mais, que é o cabeçalho, que vão ser utilizados aqui no destino nessa camada de transporte. A mensagem da camada de aplicação e as informações do cabeçalho da camada de transporte juntas, elas vão constituir o quê? O segmento da camada de transporte, que encapsula a mensagem da camada de aplicação. Então, as informações adicionadas ela pode incluir dados que habilitem a camada de transporte do lado do receptor a entregar a mensagem de aplicação apropriada, além de bits de detecção de erro que pode permitir que o receptor determine, né, se os bits da mensagem foram modificados em trânsito ou se chegaram de forma correta. Bom, a camada de transporte, então, ela passa o segmento à camada de rede, né, que vai aí adicionar informações de cabeçalho da camada de rede, no caso aqui o HM. Como essas informações podem ser endereços de sistemas finais de origem e de destino, né, criando um datagrama da camada de rede. Esse então ele é passado para a camada de enlace, para que a camada de enlace, né, que é claro, adicionará aí as suas próprias informações de cabeçalho e criará um quadro da camada de enlace. Assim, vemos que em cada uma das camadas o pacote ele possui dois tipos de campo, né? Um campo de cabeçalho, certo? E um campo de carga útil, que é o payload aqui da mensagem. E o payload ele vem a ser o quê? O pacote da camada acima, né? Então, da camada de enlace, como eu tenho um cabeçalho aqui HL, quem que é o payload desse pacote? É o HN, HT e a mensagem, né? Se eu volto aqui, ó, quem que é o payload da camada de rede? É o HT e o M. Quem que é o payload da camada de transporte? É a mensagem, né? Bom, beleza, concluí essa etapa. O que ocorre agora? Agora essa mensagem vai seguir o caminho, ó, passou por um switch, né? O switch é um comutador de pacote que atua na camada 2. Então ele vai verificar, por exemplo, aqui o MAC de origem, o MAC de destino, né? O endereço MAC, o MAC address desse pacote, né? Para onde está indo esse host destino. Então passou, verificou, chegou aqui no roteador. Geralmente os roteadores eles trabalham na camada 3, né? Quando a gente considera a pilha de protocolos IP, TCP/IP. Bom, nesse caso, então, chega na camada de enlace, vai ser extraído as informações do cabeçalho de enlace, né, esse HL de link aqui, ó, vai ser extraído e essa, né, ou seja, esse pacote, ó, nós temos aqui agora o cabeçalho da camada de rede e o payload desse pacote, que é o cabeçalho da camada de transporte mais a mensagem, vai ser aqui analisado, depois vai ser novamente encapsulado aqui na camada de enlace para ser transmitido para o destino, né? Quando chegar no destino, a camada de enlace lê o cabeçalho que diz respeito, passando
esse pacote para a próxima, né? Para a camada superior, camada de rede, que também vai ler aqui as suas informações, vai passar o pacote para a camada de transporte, que também vai fazer aqui a leitura das suas informações, né? Vai fazer as atuações de acordo com o protocolo utilizado e vai devolver a mensagem para a aplicação. Nesse momento, nós temos aqui uma visão fim a fim sobre encapsulamento em redes TCP/IP. Próxima aula, nós vamos aí dar algumas dicas de material para quem deseja estudar e conhecer um pouco mais sobre a história das redes de computadores e da internet. É uma aula que ficou bem bacana, né? Tem bastante dica legal para quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre a história das redes. Acredito que vocês vão gostar. Até lá!